Senhor presidente, cada vez que atacarem o governo federal ou o ex-presidente, entendo que seria também bom fazer um contraponto. É interessante, as pessoas que votaram no FHC, por exemplo, lembram, e depois, na última campanha do PSDB com o Aécio, lembram? O ataque era porque a Dilma seria favorável ao aborto. Aí o seu FHC mandou praticar dois, que é o candidato, que é também um candidato do colunista que o vereador acabou de falar aqui. Aí fez 2 abortos. Aí dizem assim, mas isso é questão pessoal. Verdade, isso é questão pessoal dele, da amante dele. Mas esse não é o problema. As pessoas querem escapar por aí. A Globo fez todo um esforço para defendê-lo, porque dizendo que é questão pessoal. Não, ele usou dinheiro de uma empresa, dinheiro sujo. Então todo esse glamour do FHC, né, de gente que votou nele, que bate na hora da história do aborto, que eu já escutei por aqui também, aí nessa hora faz silêncio. Inclusive o colunista, que já li muitos artigos dele também. Hoje não leio mais. E um senador catarinense, né, também ajudou a esconder a amante do FHC para não estourar. Porque para o Lula não era questão pessoal. Por FHC era. Não, tem uma diferença. FHC tem o dinheirinho que sustentava lá, não é, Vec? É interessante que o Aécio foi citado 4 ou 5 vezes nessa história do Lava Jato, que é comandada pelo filho do fundador do PSDB do Paraná. Não tem nada a ver. Ou é só a gente vê a proteção. Moro é seletivo. E isso está equivocado, isso está errado. Serra, aquele rapaz que levou uma pilotada uma vez com uma bolinha, né, que ajudou a mexer com a... Vocês lembram? Que foi até medicado, fez aquela... Vocês imaginam se fosse o Lula ou a Dilma que tivesse feito um negócio daquele? Todo mundo estaria falando. Mas foi o Serra, né, envolvido também em vários crimes. Aí não tem problema. Por que eu trouxe essa discussão hoje? Porque é fácil, né? É fácil atacar, é fácil selecionar, e as pessoas entram na onda. Aí todo mundo começa a dizer as mesmas coisas. Agora está lá o Janot dizendo que o Delúbio Soares tem que ter perdão, porque fizeram um monte de erro. Aí o mesmo dinheiro que vai para todo mundo, para um pode, para outro não pode. Os mesmos prefeitos que fizeram o que Brusque fez, que não foi irregular, pode, aqui não pode. Então essas coisas a gente tem que começar a refletir também, para não entrar, né, muitas vezes numa onda de repetir as coisas sem aprofundar. As revistas nacionais, a mídia nacional, a gente tem que estar atento, né? Eu tenho dito aqui que a Globo denuncia durante o dia, depois de madrugada ela diz que não foi bem assim. Depois, vocês se lembram, em 2004, do Ibsen Pinheiro, do PMDB, destruíram, porque um jornalista modificou lá as coisas, jogou no ar, e o cara foi condenado, nunca mais serviu, nunca mais pôde estar na política, foi destruído. E a gente tem que cuidar, porque hoje, qualquer um de nós, a coisa está assim, a pessoa te acusa, ela não precisa provar o que ela está dizendo, Beck. A gente tem que provar que aquilo que ela está dizendo não é. É interessante, né? Porque não precisa mais prova. O vizinho não vai com a cara do vizinho, né? Sei lá. Então a gente tem que tomar cuidado. A história, infelizmente, a história vai dizer muitas coisas daqui a pouco, que a gente não enxerga agora. Muitas coisas. Assim como a história disse já muitas coisas
de gente que não quis ver, quando alguns governos inventaram, no bom sentido, de olhar para o aspecto social. Aí é tão interessante, porque quando tinha o Bolsa Família e depois foi feito lá algumas mudanças, aí as pessoas que eram contra o Bolsa Família, tá vendo, agora estão querendo matar todo mundo de fome também. É interessante isso, essas contradições. Então, trago essa reflexão, como também, por exemplo, continua se dizendo sobre o povo nordestino. O superávit da balança comercial brasileira, 70% lá tem a ver com o Pará. Né? No ano 2012, aí tenho aqui uns dados. Outra coisa, na eleição passada, em 2010, houve uma acusação de algumas pessoas da região sul e sudeste que o Nordeste teria eleito um candidato contrário à vontade deles, e por esse fato a expressão eleitoral do Nordeste leva o país a um atraso, segundo a alegação de que a região é um grotão de miséria e de dependência oriunda de uma fragilidade econômica. Ocorre que, recalculando os votos excetuando a região norte e nordeste, o resultado seria o mesmo. Depois acontece de novo a acusação e o resultado ainda não faz a diferença. Então a gente está dizendo coisa que não, ainda, né, que não é verdadeira. A mídia coloca o Nordeste como atrasado, o Sudeste como progressista. Ocorre que o Brasil tem mais de 500 anos de história, dentre os quais tal história foi marcada por ciclos econômicos que foram financiados por seus ciclos anteriores. O ciclo da cana-de-açúcar financiou o ciclo do ouro, este, por sua vez, financiou o ciclo do café, que, por fim, com recursos federais, financiou, nos tempos de Getúlio Vargas, os processos de industrialização, privilegiando a região sudeste. Todavia, isso aqui talvez, que é o mais interessante de tudo, cabe lembrar que o Nordeste sustentou praticamente sozinho o Brasil por longos 300 anos. Se não fosse o Nordeste, o Brasil não teria tamanhas dimensões e tampouco recursos para financiar outros sistemas econômicos. Palavras de Celso Furtado. Então a gente, às vezes, a gente entra assim numa onda pensando que o mundo começou quando a gente nasceu e vai acabar quando a gente morrer, né? Tem gente que pensa assim. Tem gente, por exemplo, que olha para o seu umbigo, olha para o seu momento, mas não lembra que teve um começo e nós não vamos ser os últimos. Pelo menos eu espero que não. Que os nossos netos, se bem que está se destruindo tanto que a gente tem até dúvida em relação a isso, né? Mas a gente tem que ter essa dimensão da história, do passado, aprender com ele e também ver que aquilo que a gente vai construindo agora também vai dar as condições ou não para as pessoas que vêm depois. Coisas óbvias que a gente às vezes não vê. Por último, Sr. Presidente, no minutinho que falta, tem um requerimento que estou entregando hoje, pedindo audiência pública sobre essa questão do saneamento básico. Acho que é preciso a gente superar muitas diferenças, né, enfim, porque a gente faça uma boa discussão sobre o saneamento básico, sobre o destino do lixo, sobre a questão da água, né? É preciso se juntar à campanha da fraternidade, que é ecumênica, né? Ela é maior do que a própria religião católica, no caso ali, ela faz uma proposta ampla. Depois, no requerimento, se a gente tiver a oportunidade, a gente aprofunda um pouquinho mais isso, e ela chama, né, essa questão que é importante para a nossa comunidade, para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Muita gente hoje ainda morrendo com doenças que não precisa, né, por conta de falta de higiene, outras tantas morrendo porque não tem água, né, por a dificuldade da água potável e assim por diante. Então, entendo que essa casa, né, pode dar uma grande colaboração também para a nossa cidade, porque não adianta só olhar para fora, para o mundo, mas também olhar, né, para a nossa casa, que é o nosso município também, que tomara, né, que essa audiência, essa discussão, ela também contagie, né, municípios vizinhos, o país inteiro, né, porque isso está sendo feito também, essas discussões pelo país inteiro, e que a gente melhore também as condições de vida, né, e isso também significa melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, seriam esses temas hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado.